Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações do nosso setor de análise e também de mercado. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E, logicamente, comentem aqui, deixem nos comentários o que vocês acham a respeito das ações, né, do mercado aí nas próximas semanas. Vindo direto aqui, né, pessoal, para os destaques da economia e política. Na semana passada nós tivemos boas notícias nos Estados Unidos, já que foram divulgados números do PIB, mostrando que o PIB vem se acelerando nos Estados Unidos, né, o que dá uma possibilidade de caso aconteça uma recessão mais moderada, até porque os números de inflação estão vindo menores do que o esperado. Então a gente tem um movimento de crescimento ao mesmo tempo, ou desaceleração do crescimento, ao mesmo tempo que a gente vê a inflação cedendo até em função das altas de juros feitas aí pelo Fed nos últimos trimestres, né? Inclusive veio um indicador que é muito importante, que é o gastos com consumo, que subiu 0,13 em dezembro, vindo abaixo aí do 0,4 que era esperado pelo mercado. Aqui no Brasil, nada muito relevante. Nós tivemos o início aí da temporada de resultados com a Cielo, né? E essa semana aí vai ser muito agitada. A gente vai ter a chamada Super Quarta, onde nós temos reunião dos bancos centrais nos Estados Unidos, que deve elevar o juro em 0,25, diminuindo o ritmo de 0,75. E aqui no Brasil, manutenção em 13,75. Além disso, a gente tem IGPM de janeiro, né, inflação aqui no Brasil, criação de empregos formais, né, que vem nos últimos anos, aí, pelo menos nos últimos 18 meses, num ritmo de crescimento, o emprego formal, e no lado da política voltamos aí, Congresso, né, a gente vai ter eleição das mesas da Câmara e do Senado, então promete ser bastante agitado. Nós temos também, como eu falei, os resultados de empresas. Aqui no Brasil nós tivemos a Cielo. Ainda não teremos muitas empresas divulgando resultado, é mais na próxima semana. Mas nessa semana aí nós temos na segunda-feira a Home divulgando resultados e na terça o Santander, já uma grande empresa divulgando resultados. Lá nos Estados Unidos, a Meta, né, que é dona do Facebook, na quarta. Na quinta-feira o Google, a Alphabet, que é dono do Google, e a Apple e também a Amazon, tá? Em relação ao mercado, terceira semana seguida de alta aqui do Ibovespa, 0,25, no ano sobe 2,35, IDIV subiu 0,46, o Small 1,43, o SP subiu mais de 2%, mas como o dólar caiu, o SP em reais subiu 0,64, o dólar que é o 2%, o IFIX voltou a cair 0,61, o Bitcoin aqui com uma boa alta na semana já está subindo mais de 30% no ano, né? Vindo aqui para os principais indicadores gráficos, né, de acordo com os nossos analistas, Ibovespa segue em tendência de alta no médio e curto prazos mesmo, né, que a gente veja aqui que o Ibovespa está num grande período aqui de lateralidade, né? Se a gente for olhar, praticamente desde agosto do ano passado ele vem operando nessa casa aqui de 110, 112 mil pontos, né? Já o dólar, vamos ver se agora respeita aqui o movimento gráfico, né, com mais uma baixa, tem tudo, né, para buscar graficamente aqui a casa dos R$ 5,00, R$ 4,90, R$ 4,80, que seria o suporte mais importante aqui que vem batendo desde março do ano passado. Temos o IVVB, né, que seria aqui o nosso SP em reais, mostrando a tendência de alta, né, mesmo com o dólar caindo, nós tivemos as ações subindo lá, então está num canal aqui de alta de médio e de curto prazo. E aqui o pessoal pediu para a gente colocar também o Bitcoin, tá? A gente poderia colocar o gráfico do Bitcoin. Eu vou colocar o gráfico aqui de um dos ETFs que é negociados na B3, o que é BTC11, mas quem quer negociar Bitcoin pode negociar, a gente tem algumas recomendações, inclusive de médio prazo. A gente aproveitou esse movimento aqui de rompimento desse canal baixista, que já vem há bastante tempo, né? Desde setembro de 2021, uma baixa de mais de quase 80%. A gente conseguiu comprar bem aqui, vamos ver se o Bitcoin continua subindo, ele subiu nesse final de semana, então os ETFs aqui já devem abrir em alta na segunda-feira, movimento altista aqui das criptomoedas capitaneadas aqui pelo Bitcoin, tá? Eu vou deixar para vocês também, né, pessoal, o nosso cupom aqui que dá desconto, né, dá até 40% de desconto no Full Trader no Carteiras, em razão aí que nós batemos 20 mil clientes, né? Quero, como sempre, desejar o meu muito obrigado, né? Agradecer pela confiança daquelas pessoas
que são nossas clientes, aquelas que vão ser nossas clientes e que seguem as nossas recomendações e colocam o seu dinheiro lá de verdade. Como eu falo, são pessoas de verdade, dinheiro de verdade, e a Capitalizo é focada em resultado do cliente, desde que, claro, ele siga as estratégias como a gente passa e siga aquelas estratégias que são adequadas ao seu perfil. Eu vou deixar aqui também na descrição as nossas assinaturas, né? E também vai estar aqui a parte do relatório de performance, tanto das nossas carteiras de longo prazo quanto das estratégias de médio e curto prazo. Quero ver o desempenho lá do swing trade, é só clicar, vai ter lá um gráfico, vocês vão ver o desempenho, que historicamente os nossos retornos são bem acima da média do mercado. Acho que a Capitalizo é a única empresa do mercado que divulga resultados dessa forma, com casos de análise com certeza. Quero ver lá a carteira de dividendos, é só clicar, vai ter também um vídeo explicativo, vai ter os yields, os resultados históricos, né, atualizados ali diariamente para quem é cliente e para quem não é cliente também. Acho que é importante manter essa questão da transparência, né? Vindo aqui para os principais destaques de alta e de baixa da semana, IRB, né, pessoal? Nós já tivemos a notícia que o IRB divulgou mais um resultado com prejuízo mensal e, além disso, né, o que pode ter ajudado nessa baixa também foi a questão que o IRB passou, as ações passaram a ser agrupadas, né, a negociação agrupada, e muita gente achou que a ação subiu e acabou vendendo e trouxe esse movimento de baixa aqui de 12%. Sobre IRB a gente já comentou várias vezes, a gente entende que o pior já passou, mas é muito cedo, inclusive para dizer quando a empresa vai começar a divulgar lucro, pagar dividendos, porque a empresa de recuperação é assim mesmo. Pode demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, infelizmente não tem como saber, tá? Mas a gente entende que não precisando de fazer mais uma emissão de ações para levantar capital, a situação tá menos pior, como diria o outro, é possível, tá? A gente teve baixa aqui, né, pessoal, da Minerva, 6,5, né? Tivemos baixa de outras empresas aí do setor. E, na verdade, né, pessoal, o setor está passando por um bom momento. A gente já comentou algumas vezes que a gente achou exagerado aquele relatório que foi divulgado no ano passado ainda do governo americano, né, falando que a China ia importar muito menos. No nosso entendimento não fazia sentido, a gente tem um contato com as empresas também, com as sociedades do mercado, né? E pelo contrário, a gente espera aí com a reabertura da China, a gente volte a ter o crescimento da importação. No pior dos casos, né, na época eu comentei, a gente esperava que fosse o mesmo grau de importação que nós tivemos aí em 2022, e a gente viu inclusive algumas unidades que estavam com restrição de exportação voltando aí a poder exportar. Isso é bom para a JBS, bom para Marfrig, especialmente para Minerva, porque quando a gente fala em carne bovina, é a que tem o maior posicionamento para exportação, né? Então, mesmo com notícias boas, acontece aí da empresa cair, como foi o caso da Minerva. 3R aqui caiu 5,6, nada muito relevante. E Bradesco e Itaú, né, pessoal, talvez toda essa questão aí de Americanas, né, acaba assustando um pouco o mercado, porque a gente pode ter outras empresas com situação parecida, né, no sentido de dar algum tipo de desfalque. Enfim, a gente sabe como o mercado é sensível nesses momentos, né? E os bancos têm exposição a grandes empresas, né? Tanto Itaú, Bradesco tem exposição maior até em Americanas. Isso pode ter ajudado aqui na baixa das ações. A Americanas talvez mais com um movimento de repique, porque as ações caíram pra caramba aí nas últimas semanas, né? Nada positivo que vá justificar essa alta aqui, até porque agora vira tudo uma maluquice, né? Os movimentos de volatilidade vão ser muito fortes para cima, para baixo. A gente espera, né, que a empresa ou possa ser vendida ou faça um aumento de capital, enfim, alguma coisa nesse sentido, para até auxiliar e acelerar esse processo aí de recuperação judicial, que é muito complexo, porque o setor por si só já é complexo, né? A gente tem posições de longo prazo em empresas de varejo ou e-commerce, sim, mas posições pequenas justamente por isso, né? A margem por uma empresa de varejo errar, como foi o caso deles aqui, tudo indica que foi uma fraude, é muito pequena, tá? E nós tivemos, inclusive, notícias negativas, como, né, o final da joint venture entre a Vibra e a Americanas, que é a Vem Conveniência, que opera mais de 1.300 lojas de conveniência, com as bandeiras Local e BR Mania, né, que é a marca da Vibra. E a gente já comentou várias vezes que esse era um negócio muito interessante para Americanas. Então o mercado é assim, né? A gente teve, mesmo com notícias ruins, né, Americanas subindo, e mesmo com notícias boas aí, a Minerva caindo. A Oi também não vimos nada aqui relevante,
mas as ações subiram muito forte, mais de 66%. A Eucatex, sim, teve uma notícia muito positiva, né, já que a empresa fechou um acordo com o Ministério Público de São Paulo para encerrar processos aqui envolvendo o Maluf e a família dele, a coisa antiga de desvios financeiros. Eles vão pagar em torno ali de 7, 8 milhões de dólares para o município de São Paulo. E toda essa movimentação que eles fizeram, o BTG Pactual passou a ser sócio da empresa, eles detêm hoje em torno de 33% das ações preferenciais da Eucatex, e esse sempre era um risco que a gente comentava, né? Porque a Eucatex é uma boa empresa quando a gente pega operacionalmente, porém, né, esse risco do Maluf aí que mitiga demais agora, né? Dá caminho livre aí para a governança da empresa melhorar mesmo a família, claro, continuando aí na companhia. Nós tivemos aqui a Tesla, né, pessoal, que divulgou bons resultados trimestrais. O lucro cresceu 60%, chegou a 3,7 bilhões de dólares no quarto tri de 2022 e a receita subiu bem acima aí do esperado, uma alta de 37% em relação ao quarto trimestre de 2021. As ações aqui subiram 30%. Aqui eu estou pegando os BDRs até para a gente deixar tudo em reais, mas as ações subiram um pouco mais ainda, tá? E Mercado Livre, né, pessoal? Mercado Livre, no nosso entendimento, já fiz até um vídeo falando sobre isso, é quem mais ganha com essa questão trágica aí de Americanas, né? Que a gente espera que se resolva. Não dá para esquecer a quantidade, os milhares de pessoas que são funcionários aí de Americanas, mas, né, a gente querendo ou não, tem empresas que acabam ocupando esse espaço. E uma empresa em recuperação judicial é complicadíssimo, né, pessoal? O crescimento fica muito travado, né? E nós temos empresas como o Mercado Livre que não tem dificuldade para levantar capital, né? Acaba pegando esse mercado e, além disso, a empresa anunciou eles fecharam uma parceria, né, com o Carrefour para unir o varejo alimentar com o marketplace. E esse é um segmento que tem muito para crescer, né? E a gente entende que essas empresas aqui como a Amazon, Magalu e mesmo Mercado Livre são grandes concorrentes aí das empresas de varejo, principalmente nessa parte de alimentos. E com isso, o Carrefour, que é um grupo francês, né, vai aumentar a presença na plataforma de categoria de alimentos, e o Mercado Livre vai ser responsável pelo processamento, separação e entrega dessas mercadorias. Tá? Então, boas notícias aí para o Mercado Livre. Também, né, pessoal, Mercado Livre que eu peguei os BDRs, mas tem estoques também. ML, né, as ações aqui os estoques do Mercado Livre, sendo que eles têm mais da metade do faturamento aqui no Brasil. Indo aqui para dividendos, né, pessoal, agora com os resultados do quarto trimestre sendo divulgados, mais fortes a partir da semana que vem, a gente vai ter várias empresas aqui já divulgando proventos. Essa semana nós temos Pague Menos, né, que fica ex-proventos na segunda, dia 30, a Datacom dia 27, aqui a JHSF, 2 pagamentos, Datacom dia 14, dia 16 de março. Então, na outra semana, a gente espera aqui rechear a nossa agenda aí de pagamento de proventos. Nós tivemos abrindo, né, pessoal, a temporada de balanço a Cielo, registrou um lucro aí de 490 milhões, mesmo com a baixa da receita, eles conseguiram melhorar os preços, aumentar os preços, né, e nós tivemos um aumento do lucro aí de 63%, também acima do esperado pelo mercado, mesmo com essa questão da queda da receita que eu comentei. E eles entendem que o ambiente hoje é propício aí para aumentar os preços e ter mais rentabilidade em 2023. A gente já comentou algumas vezes sobre a Cielo, a gente recomendou venda da Cielo lá em 2017, 2018, porque a gente esperava que as margens fossem cair, e no início do ano passado a gente tirou a nossa restrição em relação à Cielo. Nós não recomendamos compra, mas a gente tirou a restrição, né, que significa que não valia mais a pena vender as ações para quem, por exemplo, quisessem ficar com elas, né, porque a gente entendia, né, que as margens da Cielo já tinham chegado aí a um patamar que dificilmente ia cair mais, que é o que vem acontecendo. A gente entende que tem opções mais interessantes, mas para quem gosta do setor aí, tá um bom risco-retorno às ações da Cielo, mesmo com a alta dos últimos 12 meses. A Cielo deve ter sido a ação que mais subiu aí nos últimos 12 meses. Sobre a questão também das empresas papeleiras aqui de papel e celulose, muita gente nos perguntando sobre as baixas ou sobre as ações não terem subido. Nós tivemos notícias positivas, né, pessoal, quando a gente olha no setor, especialmente aqui no Brasil, a gente vai ter pelo menos um crescimento de 3 a 4% nas vendas de papelão e produção de papelão ondulado em 2023, vai ser um bom ano, né? Isso é bom para a Klabin, isso é bom para a Irani. E o que nós tivemos, né, pessoal? Alguns bancos de investimento, como o JP Morgan e outros, rebaixando as empresas, né, diminuindo a questão da recomendação nelas
por causa de preços menores de celulose. Isso é normal, né, pessoal? Eu faço um paralelo aqui com o petróleo, né? A gente entende que o preço da celulose é para cima, entende que o preço do petróleo é para cima. Agora, nesse período, né, a gente não pode esquecer que é cíclico, né? Então, se eu vou pegar um período de 3 a 5 anos, 6 anos, 10 anos, que a gente entende que tanto o petróleo, e especialmente a celulose, vão ter um bom mercado, né? Vão ter boas vendas, porque a demanda continua bastante resiliente, né? É normal também ter períodos de baixa, tá? Agora, o que acontece? Quando a gente olha no longo prazo, não tem por que se preocupar com esse movimento, né? Nada indica hoje, com as informações que a gente tem hoje, de que a gente vai ter uma grande queda nos preços da celulose, até porque a gente já comentou várias vezes, substituição de plástico por papel, e-commerce, né? Quem pediu já um iFood aí sabe a quantidade de embalagem de papel que vem junto, crescimento da China, sem falar em Índia, né? Tudo isso acaba puxando a demanda. E quando a gente fala do preço, é claro que agora é uma situação que as empresas estão alavancadas, elas estão aproveitando para crescer, é o momento que elas, como elas têm um endividamento elevado, o juro subiu, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo também, elas acabam tendo mais despesas financeiras. E isso, claro, às vezes para quem não conhece tanto o segmento, não conhece tantas empresas, acaba assustando. E é normal esses bancos de investimento, né, dar recomendação para cima, dar recomendação para baixo. Para a gente aqui é uma coisa indiferente, né? Agora, quando a gente fala de preço, a gente não pode esquecer que as papeleiras brasileiras têm o menor custo de produção. Então, aqui estão cortando lá com 6, 7 anos, na Europa estão cortando árvore lá, eucalipto, que seja com 50 anos, 40 anos, enfim. E o que acontece? Essas empresas, quando o preço da celulose cai um pouquinho, né, elas já têm que diminuir a produção, né, porque senão elas vão pagar para vender. Elas vão ter que pagar para produzir, para vender. E aí, à medida que essas empresas vão parando e os estoques vão diminuindo, né, começa todo o movimento ao contrário de novo e os preços voltam a se valorizar. Só que nunca chega nas brasileiras porque elas têm o menor custo de produção. Tanto que as chilenas, né, e não tem nem como comparar o tamanho do mercado, a produção das empresas chilenas com as brasileiras, tem a metade da produtividade de uma Klabin da vida, que é sendo que as brasileiras são as primeiras e as chilenas são as segundas no ranking de produtividade. Tá? Então a gente entende sim que é normal e quem tem e gosta de commodities não pode esquecer disso, né, pessoal? Que faz parte aí ter toda essa ciclicidade do mercado, commodity é assim mesmo. Tivemos aqui a PetroRio, né, pessoal, concluindo a aquisição do campo de Albacora Leste, né, que pertencia aí à Petrobras. Eles vão pagar mais 1,6 bilhão de dólares, já tinham pagado em torno de 293 anteriormente, né? Eles vão assumir 90% do campo. Esse campo aqui é muito bom, né, pessoal? Um campo antigo, ele tem um risco, um baixo risco aí de execução, um campo que foi descoberto ali no final dos anos 80 e conta com aproximadamente 32 mil barris de petróleo por dia de produção, sendo que para PetroRio o líquido dá em torno de 27, 28 mil barris, né? Tem o Wahoo, tem outros campos aí também para PetroRio conseguir explorar, né? A gente acha esse movimento bastante positivo. Infelizmente não saiu o negócio com a Albacora, mas, né, faz parte. PetroRio tem bastante coisa para explorar, aumentar a produção e também é outra empresa que vem baixando o custo de produção nos últimos anos. E tivemos também, né, pessoal, o Conselho de Administração da Petrobras nomeando o Jean Paul Prats, agora ex-senador, como um dos conselheiros e foi eleito aí para o cargo de presidente da Petrobras com mandato até dia 13 de abril de 2023. Ele assume o comando interino, né? Mas tem se falado já aí o governo que gostaria de manter ele como presidente da Petro, né? A gente teve agora a Petrobras aumentando preços, a gente entende que mesmo que no curto prazo não tenhamos alteração, não é um bom momento para ter Petrobras. A gente já comentou várias vezes sobre isso. A Petrobras deve mudar a política de dividendos dela. Talvez isso não tenha interferência em 2023, mas possivelmente a partir do ano que vem deve ter e deve mudar a política de investimentos dela também. As grandes produtoras de petróleo a gente entende que devem investir pouco agora, aproveitar para pagar dividendos, aproveitar para remunerar o acionista. Então, nesse momento, a gente não acha, pelo menos, uma posição de longo prazo, mesmo que nós tenhamos alguma operação aí de médio e curto prazo, né? Tem vídeo aqui já no canal que eu fiz falando sobre isso. A gente entende que principalmente as petroleiras americanas estão num bom momento, né? Isso foi muito certo, esse movimento que a gente fez,
né, as ações subindo o dobro, o triplo aí do que a Petrobras, mesmo com a Petrobras tendo subindo bem nos últimos anos, e a gente mantém essa posição. Tá? Agora, se o preço do petróleo despenca, que não é a nossa expectativa, daí fica interessante para a Petrobras, né, porque a margem de ingerência, né, dos preços diminui, tá, pessoal? E aqui a gente não está discutindo política, não está discutindo se é certo de aumentar, diminuir, mas a gente pensa em ganhar dinheiro para os nossos clientes, né? E quando a gente pensa nisso, preferencialmente, né, para ter posições grandes em carteira, como a gente entende que é bacana ter agora o setor petroleiro, as empresas têm que conseguir aumentar preços. Se elas têm algum tipo de restrição nesse sentido, não é interessante nem para os nossos clientes, nem para quem é acionista dessas empresas, tá certo? Não esqueçam, né, pessoal, de aproveitar a nossa promoção. Como eu falei, vou deixar as informações todas aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, pessoal, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chame ali no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!